Trazendo Deus para a experiência diária. Trazer Deus para a experiência individual só é possível por meio de uma atividade da consciência. Se fizermos um contato consciente com nossa fonte, fazemos contato com a fonte espiritual de todos aqueles que podem nos abençoar e todos aqueles a quem podemos abençoar. Eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade. João 17:23. Essa relação de unidade não é realmente efetiva até o momento do contato, porque até aquele momento somos seres humanos separados, cada um com seus próprios interesses e propósitos, cada um com suas próprias necessidades. E nessa separação, podemos não estar satisfazendo as necessidades uns dos outros em totalidade. Não há circunstância na vida tão pequena ou insignificante que não possa se tornar importante por meio desse contato consciente. Se ela fosse nada mais do que a rotina de meramente ir ao mercado, isso deve não só poupar tempo, mas, o que é mais importante, fazendo esse contato consciente, mesmo em assuntos sem importância, estabeleceria em nós o hábito de fazer e continuar o contato, para que quando surgisse alguma decisão ou problema mais vital, não haveria possibilidade de esquecer o princípio, porque nossa reação a ele teria se tornado mais ou menos automática. Pode não ser muito importante para nós se nossas compras custam $8 ou $8,60, e pode não ser muito importante se compramos este ou aquele pedaço de carne, ou se compramos esses vegetais ou aqueles. O importante é que estamos formando mais um elo em nossa corrente, porque estaremos aprendendo a nunca fazer um movimento sem uma consciência dessa unidade. Deve haver a experiência verdadeira de ser conscientemente um com Deus, a fim de nos encontrarmos conscientemente um com todo ser e ideia espiritual. Declarar isso com a mente não vai fazer com que seja assim, mas se mantivermos esse princípio em nossa mente, sentarmos com ele, refletirmos sobre ele e ponderarmos até sentirmos aquela resposta interior, então realmente começaremos a demonstrar nossa unidade com todo o ser espiritual. É essa experiência do contato com Deus que vive nossa vida. Até esse momento, a verdade é apenas uma declaração na mente, e uma declaração na mente está muito longe de ser uma demonstração. É quando a declaração na mente se torna um sentimento no coração que sabemos que temos a mão de Deus e a mão de Deus nos segura. Estabelecendo o contato com Deus. Antes de nos envolvermos em qualquer uma das atividades de nossos dias, devemos fazer questão de estabelecer esse contato com Deus. Para aqueles que ainda não aprenderam como fazer isto no início, isso deve demorar um tempo. Pode ser necessário ler por alguns minutos e depois sentar e meditar por mais alguns minutos. Depois ler novamente e meditar. Ponderar um pouco da verdade e meditar novamente. Pode levar 1 hora inteira antes de realmente sentirmos. Está feito. Aqueles de nós que estão ocupados com as atividades da vida diária e atendendo às demandas urgentes deste mundo, podem levantar a questão: onde eu consigo essa hora? Essa é uma questão para cada um determinar por si mesmo. Cada pessoa tem que decidir se vale a pena levantar-se da cama 1 hora antes ou 2 horas antes de chegar a essa realização de Cristo, ou se é mais importante ter aquele sono extra. Não há ninguém que possa legitimamente dizer que ele não tem tempo suficiente, porque todo mundo tem 24 horas no dia. E embora cada pessoa possa ter exigências feitas a ela por talvez pelo menos 12 dessas horas, durante as outras 12, ela sem dúvida tem a escolha se vai assistir televisão ou ouvir rádio, ir ao cinema, dormir ou passar pelo menos 2 daquelas horas tentando alcançar aquele sentimento de unidade com Deus. Cada um deve determinar até que ponto realmente deseja essa experiência.
Um contato com Deus não é meramente uma declaração na mente, é uma verdadeira libertação interior dos medos ou cuidados mundanos e é seguido por mais luz espiritual e então, gradualmente, por uma mudança no corpo, no bolso ou em outras circunstâncias. Quando tivermos alcançado essa verdadeira realização, saberemos que estamos sendo divinamente guiados, divinamente protegidos ou divinamente instruídos e que Deus está em campo em qualquer situação que seja. Há um ponto que nos ajudará a trazer essa realização de orientação e proteção divina para nós mais rapidamente do que qualquer outro, e é este: quanto mais persistirmos em acreditar que Deus cura, enriquece ou supre, mais tempo seremos deixados fora do reino da demonstração. Devemos chegar a um lugar onde percebemos que Deus não é um poder, Deus é uma presença. Deus é um poder apenas no sentido de que Deus é um princípio criativo, o poder que mantém e sustenta a sua criação. Mas Deus não é um poder no sentido de, se eu pudesse apenas contatar Deus, Ele curaria a todos, supriria e protegeria a todos que eu conheço. Deus não é um poder nesse sentido. Deus é uma presença, mas porque Deus é uma presença e infinito, não há outra presença. Todo pecado, toda doença, toda morte, toda falta desaparecem diante da presença de Deus. Portanto, devemos ter muito cuidado quando estamos meditando para não acreditarmos que o poder de Deus irá curar alguém, ou que o poder de Deus irá fornecer suprimentos, ou que o poder de Deus irá resultar no emprego de alguém. Ele não funciona dessa maneira. Deus aparece como? Deus é a saúde do meu semblante. Salmos 42, 11. Se isso é verdade, não tentamos obter um Deus que é um grande poder para remover doenças. Apenas obtemos Deus. Quando temos a realização de Deus, essa presença de Deus realizada é a saúde do nosso semblante. Ela não estabelece a saúde. Ela não faz a saúde, ela é a saúde. Deus é a saúde e além de Deus não há outra saúde. Então não adianta tentar alcançar a saúde, mas ao alcançar Deus, descobriremos que Deus é a saúde do nosso semblante. Apesar de todos os ensinamentos em contrário, Deus não dá o suprimento, e Deus não envia o suprimento, e Deus não traz o suprimento. Deus é o próprio suprimento. Quando temos o sentimento da presença de Deus, temos todo o suprimento que existe, e não há outro. O suprimento da presença de Deus é tudo o que sempre devemos precisar ou desejar, porque quando temos, descobrimos que todas as coisas estão incluídas nele. Não existe Deus e suprimento. Deus é o próprio suprimento e quando temos Deus, temos uma infinidade de suprimento. Jamais acreditemos que Deus encontrará uma casa agradável, confortável e bonita para vivermos. Deus é o nosso lugar de morada. Não devemos querer uma casa e não devemos querer um Deus para nos dar uma casa. Tudo o que devemos querer é o próprio Deus e descobriremos que quando tivermos Deus, teremos uma morada que aparecerá aos nossos amigos e vizinhos ser uma bela casa, uma casa prática e útil ou uma casa bem situada. Se estivermos tentando encontrar um lar separado e à parte de Deus, ou tentando encontrar uma casa através de Deus, podemos nos surpreender com quantos séculos teremos que esperar por essa demonstração. Mas quando desistimos do desejo pelo lar ou pela casa, e desejamos apenas conhecer a Deus corretamente, nosso lar ou casa aparecerá automaticamente, porque Deus é o nosso lugar de morada. Há apenas um lugar onde devemos querer viver, e esse lugar é em Deus. Devemos viver, nos mover e ter nosso ser em Deus, e parar de pensar em lugares, casas, cidades e locais, e centrar nossa atenção em uma coisa:
Deus é meu lugar de morada, minha única necessidade. Deus é meu lugar de morada. Minha única necessidade, então, é Deus, não uma moradia, mas Deus. Quando tenho Deus, não tenho apenas uma moradia, mas tenho tudo o que é necessário para estabelecer esse lugar de morada, para fornecê-lo e mantê-lo. Da mesma forma, Deus não nos fornece proteção ou segurança, e orar a Deus por essas coisas é uma completa perda de tempo. O próprio Deus é nossa torre alta, o próprio Deus é nossa fortaleza. Portanto, se orarmos pela realização de Deus, pela realização da onipresença, descobriremos que mesmo que andemos para cima e para baixo na rua sem qualquer proteção física, nossa proteção espiritual garantirá que nenhum mal do mundo chegue perto de nossa morada. Como podem, se nossa morada é Deus? É quando nossa morada é em algum lugar diferente de Deus que acidentes podem acontecer. Mas se estivermos conscientemente habitando no lugar secreto do Altíssimo, se fizermos de Deus nosso lugar de permanência, se fizermos de Deus nossa torre e fortaleza, se fizermos de Deus nosso suprimento, se fizermos de Deus nossa saúde, então não temos necessidade de moradias, fortalezas, saúde ou suprimentos, porque ao alcançar a realização de Deus, todas essas coisas estão incluídas, porque Deus é essas coisas. Deus não pode enviar saúde, Deus não pode fornecer suprimento, Deus não pode garantir segurança ou proteção, Deus não pode nem mesmo conceder sabedoria. Deus é tudo isso. Portanto, com toda a nossa obtenção, vamos obter Deus, apenas Deus, e a realização da presença de Deus. Então, veremos que Deus se interpreta para nós em termos de vida prática, de modo que, se estivéssemos na floresta, como Elias estava, e não houvesse outra maneira de sermos alimentados, encontraríamos corvos trazendo comida para nós, ou nós acordaríamos e encontraríamos bolos sendo assados nas pedras bem na nossa frente, ou como Moisés, sozinho no deserto, o maná cairia do céu. Em outras palavras, nenhuma dessas pessoas jamais se preocupou com a demonstração das coisas. Quando o Mestre multiplicou pães e peixes, ele não multiplicou pães e peixes. Ele olhou para o céu. Em outras palavras, ele percebeu a presença de Deus e a graça de Deus, e então, automaticamente, os pães e peixes foram multiplicados. Não podemos multiplicar pães e peixes, e o próprio Jesus não os multiplicou. Ele percebeu Deus como onipotência e onipresença, e essa realização se traduziu no que entendemos como as coisas práticas da vida diária. Da mesma forma, se precisamos de emprego, Ele nos leva ao nosso emprego. Se precisamos de um lar, Ele nos leva ao que parece ser o nosso lar. Se precisamos de suprimento, Ele o libera de uma forma ou de outra. Se precisamos de amizades ou família, ou se precisamos de alguém para fazer algo por nós, Ele realiza tudo isso por nós. Não tente buscar suprimento separado e à parte de buscar a Deus. E, acima de tudo, não tente usar Deus como meio de prover de um lar, companheirismo ou saúde, porque você estará fazendo de Deus um servo, e Deus nunca poderá ser isso. Você não pode usar Deus ou a verdade, mas Deus ou a verdade podem usar você. Deus ou a verdade podem se manifestar em você e através de você.